Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que você vai ver esse vídeo, tá bom? Eu gostaria de falar mais, dar mais uma lição aqui da escola dominical, mais uma lição, tá bom? De começo já peço pra você, se você gostou desse vídeo, gostou desse vídeo, gostar desse vídeo, né? Você vai ver, dá um like, tá bom? Dá um joinha, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Isso fortalece o canal, tá bom? Fortalece o canal, se você dá um joinha, o YouTube vê que é um conteúdo relevante, conteúdo importante, tá bom? E ajuda, o próprio YouTube divulga o vídeo, tá bom? Então, se puder dar um like, um joinha e se inscrever no canal, se você não é inscrito, poder compartilhar, tá bom? Nas suas redes sociais, escrever embaixo no rodapé do vídeo, no timeline do vídeo, tá bom? Deus te abençoe por isso, tá bom? O tema de hoje é o avivamento espiritual. Escola Dominical, lição 1, avivamento espiritual. Então, o tema de hoje da Escola Dominical é o avivamento espiritual, entendeu? Que fala assim, texto áureo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então está escrito em 2 Crônicas 7,14, quando Salomão estava orando para Deus abençoar o templo, ele falou esse versículo que diz o seguinte: se o meu povo, Deus falando, né? Deus falou ao povo, na verdade, né? Deus falou ao povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é o povo de Deus, é o povo que serve a Deus, né? Se humilhar, se humilhar ao Senhor, e orar, ou seja, buscar o Senhor, buscar minha face, buscar coração, jejum, leitura da palavra, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, converter dos seus pecados, dos seus erros, entendeu? Aí ele vai responder com bênção. Então, ouvirei dos céus, ou seja, sua oração, seu clamor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, você perdoará nossos pecados, e sararei a sua terra, ou seja, sarará a sua terra. Então, ou seja, se tiver alguma peste, alguma praga, alguma coisa assim, o Senhor ouve nossa voz e perdoa nossos pecados e sarará a nossa terra, entendeu? Se tiver alguma doença, alguma coisa, ele sarará a nossa terra, alguma maldição, entendeu? Essa é a nossa terra, tá bom? Verdade prática. Então, se nós nos humilharmos perante o Senhor ouve nosso clamor, tá bom? Nós temos que nos converter, orar, se humilhar, tá bom? Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, o avivamento espiritual precede, ou seja, quando a pessoa se humilha, ora, se converte seus maus caminhos, faz o que é certo perante o Senhor abençoa e traz o avivamento na vida da pessoa. Já viu pessoas que são levantadas, Billy Graham, John Wesley, são levantados para o avivamento, pessoas que são levantadas de forma extraordinária para o avivamento. Então, pessoas que são levantadas por Deus, porque se humilhou, orou, clamou a Deus. Tem pessoas que passam tempos orando, jejuando, clamando a Deus, de madrugada, oração, leitura da palavra. Então Deus vê naquela pessoa um ponto de contato com Ele. Então Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor, e usa aquela pessoa para trazer envolvimento sobre aquela terra, sobre aquela cidade, sobre aquele local, sobre a família dele, entendeu? Leitura bíblica, leitura diária. Salmo 143, 1. Assim, buscando a Deus com fervor. Nós temos que buscar Deus com fervor, tá bom? Ou seja, com toda a nossa vontade, todo o nosso ânimo, tá bom? Buscar a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Ou seja, quando nós buscamos ao Senhor, Deus ouve nosso clamor, nossa oração, nossa súplica, tá bom? Quarta, Abacuque 3:2.
chamando a Deus por avivamento. Abacuque nesse capítulo 3, versículo 2, diz assim: aviva tua obra no decorrer dos anos. Profeta Abacuque, né? Ele diz: aviva tua obra no decorrer dos anos. Então, a oração de Abacuque a Deus, para que Deus avivasse sua obra no decorrer dos anos. Ou seja, no decorrer dos anos, ou seja, eu disse no vídeo passado, e eu repito dizer que é importante dizer, e tem a ver com esse tema aqui do Escola Dominical, o avivamento espiritual. Billy Graham, que foi o maior evangelista de todos os tempos, orando pelas bandeiras das nações, parou à frente da bandeira do Brasil e disse que o próximo avivamento viria do Brasil. Entendeu? Deus revelou para ele que o próximo avivamento viria do Brasil. Então o Brasil tem a promessa de avivamento. Avivamento de tal maneira que as pessoas passam a frente das igrejas, passam a frente da porta dos templos e vão se converter, vão entrar no tempo chorando, se arrependendo ao Senhor Jesus, se convertendo ao Senhor Jesus. Tá bom? É uma promessa de avivamento sobre o Brasil. E está vindo o avivamento sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Quinta-feira, Oséias 10, 12. É tempo de buscar Deus. Hoje é tempo de buscar Deus. Hoje é tempo de buscar Deus. Sexta, Jeremias 29, 13. Assim, buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo. Ou seja, por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Tem uma condição: quando me buscares, todo o vosso coração. Se buscar Deus, todo o nosso coração, o seu coração, ele se mostra a você, ele se revela a você, a mim, a todos nós. Sábado, Amós 5,4. Amém? Amós 5,4. Buscai o Senhor para a vida. Ou seja, nós devemos buscar o Senhor para a vida. Ou seja, para a nossa vida. A busca do Senhor tem que ser... eu lembro que antes de me converter ao Evangelho, antes de buscar o Senhor Jesus, me arrepender do Senhor Jesus dos meus pecados, eu ia para as baladas, para as festas, eu ia para as baladas e tal, 3 horas da manhã, 4 horas, eu morava em Lusiana nessa época, eu voltava para casa 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vazio, triste. Eu falei, poxa, eu fiquei com as mulheres, eu pulei, eu dancei, eu andava com o pessoal, enfim, que meus colegas, pensava que era amigo, mas na verdade é colegas, né? E eu voltava com tristeza no coração, eu não sabia o que era. E aí depois que eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e Salvador, me converti ao Senhor Jesus, eu vi que era Jesus que me faltava na minha vida. Era Jesus. Então, é Jesus. Então, aqui diz assim: buscar o Senhor para a vida. Nós temos que buscar o Senhor para a vida. Então, nós temos que buscar o Senhor. Temos que buscar Deus. Entendeu? Jesus é tão sábio, Deus Pai é tão sábio, nosso Criador, que Ele colocou um vazio, um local no coração humano que só Jesus preenche, só Deus preenche. Nós podemos correr atrás de dinheiro, podemos correr atrás de riqueza, de fama, de sucesso, mas nada vai preencher, de droga, o que for, bebida, o que for, mulherada, o que for, mas nada vai preencher o vazio que está no nosso interior, o vazio que está no nosso interior. Então, só Jesus preenche esse vazio, só Jesus. Eu posso falar com toda segurança, eu estou buscando Jesus tem 23 anos, eu estou no caminho de Jesus há 23 anos, eu me converti com 16 anos, e eu posso falar com toda segurança que só tem um vazio no nosso coração que só Jesus preenche, só Jesus, tá bom? Leitura bíblica em classe, diz assim, 2 Crônicas 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, esse Deus falando, e não ouvir a chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, aí versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se o Senhor trazer praga à terra, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso Deus falando. Agora estão abertos os meus olhos e
Isso Deus falando sobre a oração de Salomão, sobre o templo, né? Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, seu templo, a casa de Deus, né? A igreja. Ageu 2, versículo 5 em diante. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações, que é Deus, né? Desejado com letra maiúscula. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, Deus falando. Disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus promete que assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus, ou seja, a glória dessa última casa será maior que a primeira. Então Deus promete que a glória da última casa será maior que a primeira, ou seja, a glória desses últimos dias que Jesus está perto de voltar será maior que a primeira, dos primeiros dias, dos primórdios, a igreja primitiva e tal, né? A igreja primitiva, tempo de Jesus e tal. A glória dessa última casa será maior que a primeira, tá bom? Introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento, para o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimento ocasional, ou seja, de ocasião, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Ou seja, o avivamento, ou seja, quem traz o avivamento é a busca, a oração, o clamor. E que traz o avivamento sobre a pessoa que busca, que clama, que ora, que busca o Senhor, que ora a Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? E não é uma coisa ocasional, é uma necessidade de hoje. Nós necessitamos do avivamento. Nós temos essa necessidade. Entendeu? O que é o avivamento espiritual? O avivamento espiritual, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ou seja, é Deus que age, é Deus que o move. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço. O Espírito Santo precisa encontrar espaço no nosso coração. No coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, ou de uma nação, ou seja, de uma igreja, ou de uma nação. Se ele encontrar o espaço da pessoa, de um grupo, ou seja, de uma igreja, ou da nação toda, ali vem o avivamento, o Senhor traz o avivamento. E mais ainda, quando a igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Ou seja, o avivamento vem através da busca, da oração, do clamor, do pedido, da súplica, da humilhação a Deus, não aos homens, a Deus, se humilhar a Deus, através de uma pessoa local, através de um grupo, uma igreja, né, que clama, que jejum, coração, clamor, ou através de toda uma nação, a nação do Brasil, uma nação. Aí Deus traz o avivamento, tá bom? Isso é avivamento espiritual. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral, ou seja, o avivamento vem atrás de uma crise, tá bom? É espiritual ou moral.
pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Aqui é a crise que está delineada, ou seja, houve uma crise. Se Deus fazer com que cerre os céus, não chova, não produza, a pessoa, aquele local passa necessidade, a pessoa vai clamar a Deus. Através desse clamor vem avivamento. E em termos climáticos, ou seja, questão climática, de tempo, de chuva. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Ou seja, Deus usa vários meios para trazer avivamento. Deus permite certas situações na nossa vida vir para a gente clamar a Deus, para a gente orar, buscar o Senhor Jesus. Entendeu? As condições para o avivamento espiritual. Tem condições. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos. Se você está gostando desse canal, desse vídeo, dá um like, tá bom? Dá um like, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tá bom? Isso fortalece o canal, ajuda as pessoas a ouvir sobre Jesus, sobre o Evangelho, tá bom? O Evangelho que cura, que liberta, que restaura, que perdoa. O Evangelho de Jesus restaura vidas, muda vidas, tá bom? É uma crise. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, alguma coisa, às vezes a pessoa bate na crise, a pessoa fica ou blasfema, ou blasfema contra Deus, contra o seu próximo, ou desespero, ou revolta, ou medo, acontece alguma coisa na vida da pessoa. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ou seja, vendo a crise, vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então a crise, se acontece alguma coisa com a pessoa, em vez de blasfemar, de tentar tirar a própria vida, de alguma coisa assim, busca a Deus. E a Deus traz avivamento na vida da pessoa. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises, aqui ó, no lugar de revoltar diante das crises, da situação que vem sobre nós, espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Ou seja, o avivamento cheio do Espírito Santo nas nossas vidas. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está em 2 Coríntios 7,14. Então, quando nós vem a crise, nós clamamos a Deus, desde revoltar, praguejar, isso aqui, ficar revoltado, ficar revoltado contra Deus, contra as pessoas, e nós se humilhar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me perdoa, Senhor, santifique-me, Senhor, e buscar Deus, Deus traz a presença dele sobre nós, entendeu? O avivamento. Orar e buscar a face do Senhor. Então, diante de uma crise, no avivamento, nós buscamos o Senhor. Se a pessoa olhar isso com bons olhos, opa, está vendo a situação porque Deus quer me ensinar algo. Porque a nossa vida, o ser humano, ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus. Nada foge do projeto de Deus. Ou é a vontade de Deus, ou é a permissão dele. Entendeu? Acontece alguma coisa nessa vida, seja doença, seja vida financeira, seja o que for. Entendeu? Seja o que for. Ou é com vontade de Deus, ou é permissão de Deus. Então, nós temos que revoltar contra Deus, nós temos que clamar a Deus. Clamar a Deus, que Deus ouve nossa oração, nosso clamor, nossas orações, entendeu? Entendeu o segredo? É clamar a Deus. Sem oração, não há avivamento.
sem a disposição dos crentes é aquele que crê em Deus, viu gente? Que crê em Deus, os crentes, para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Ou seja, se a pessoa deixa de clamar a Deus, se revolta, se fica irada, fica blasfemando, aí o avivamento não vem. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes, aos cultos de oração, ou seja, as pessoas indo no culto de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito, por determinados períodos de tempo, ou seja, quando a igreja se desperta em orar, buscar o Senhor Jesus, na perseverança em orar com propósito, por determinados períodos de tempos, além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de uma súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Ou seja, nós temos que clamar a Deus, buscar o Senhor, clamar a Deus, entendeu? Buscar a face do Senhor Jesus, entendeu? Nós temos que orar e buscar a face do Senhor, tá bom? Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Precisamos confessar nossos pecados, nossos erros, né? Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Então, se nós temos que deixar nosso pecado, aquele que adultera, não adultera mais, aquele que prostitui, não prostitui mais, aquele que mente, não mente mais, aquele que faz alguma coisa errada, não faz mais, que rouba, não rouba mais, aquele que é corrupto, não seja mais corrupto. Ou seja, pare de fazer coisas que está errada. Você se arrepende, se humilha, tá bom? Perante Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade do meu coração, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade, seja o pecado, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu atender, se eu cometer pecado contra Deus, o Deus não me ouvirá. A única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Não há nada que se faça separação entre Deus e os homens, a não ser o pecado. O pecado é tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Entendeu? Isso é pecado. Tá bom? Então, se isso é a única coisa que distancia nós de Deus e Deus de nós. É o pecado. Tá bom? Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor, em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, ou seja, se converter, quer dizer, dar um giro de 180 graus, se estamos indo para o norte, voltar aí para o sul, um giro de 180 graus, se converter. Quando o avião faz a conversão, ele está indo para frente, ele volta para trás. Ele faz a conversão, remete o avião. Se converter. Se converter, está indo para uma direção, para o mal e voltar para o bem. Tá bom? A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Lá em Amós 2:5, 3:6, capítulo 3, versículo 6, Isaías 6:11 e 8:7, capítulo 8, versículo 7. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. E o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu pela espada. Então, assim, o
templo foi destruído pela espada. O texto foi destruído pela espada, pela peste e pela... além disso, foi um terço dele morreu de fome, outro de peste, outro pela espada dos inimigos. Tá bom? O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio, lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ou seja, nós precisamos reconstruir o templo, e nos tempos de hoje, nós precisamos reconstruir o templo, tanto a igreja que nós frequentamos, quanto o nosso templo, que é nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com jejum, com leitura da palavra, coração, tá bom? Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repressão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, que era o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu 1, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Se quiser conferir lá, Ageu, capítulo 1, versículo 12 ao 15. A Bíblia revela, se quiser parar esse vídeo e conferir lá, tá bom? Isso é isso mesmo que eu estou falando. Está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Deus usa Zorobabel, que é o governador, para reconstruir o templo. Josué, o sumo sacerdote, tá bom? E o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ou seja, se você está trabalhando segundo o propósito de Deus, Deus está te ouvindo, está agindo, tá bom? O desejo das nações e a glória da segunda casa. Proclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações. Deus, encherei esta casa de glória. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu 2, versículos 6 a 5. Ageu capítulo 2, versículos 6 a 9. 6 a 9. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, ou seja, não era judeu. Não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia. Mas foi levantado pelo Altíssimo por Deus para executar seus planos de libertação do povo israelita, que achava cativo em Babilônia. Então Deus usa um ser humano para libertar o povo dele, tá bom? Para reconstruir o templo. É promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Ou seja, se Deus achar em você o coração disposto a obedecê-lo, Deus vai te honrar, tá bom? Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1 de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Ou seja, Ciro não era nem judeu, mas Deus usou ele para libertar o povo. Deus pode usar qualquer um. Deus usou a mula para falar. Deus usou a mula. Você já ouviu essa história? Coloca nos comentários aí embaixo se você já ouviu essa história. Deus usou a mula para falar a Saul. Se não me engano foi Saul. Acho que foi Saul, se não me engano. Eu não lembro agora, vou pesquisar para você, vou colocar na descrição desse vídeo. Quem foi que Deus usou para... Usou a mula. Deus falou através da boca de a mula para
povo. Falar ao rapaz que... Porque, eu esqueci agora, mas vou lembrar. Mas Deus falou através de uma mula. Através de uma mula, através de um animal. Acredita? Deus fez isso. Então, se Deus usou a mula, Deus pode usar qualquer um. Tá bom? A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas foram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo através de um homem. Deus traz um avivamento sobre Israel. E Deus pode te usar, pode me usar para trazer avivamento sobre o Brasil, sobre nossa nação, sobre nossa cidade, sobre nossa família. E começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Está lá em Esdras, capítulo 6, versículos 16 a 22. Então, Deus usou um ser humano, uma pessoa, para Balaão. Lembrei agora, Balaão. Tá bom? Você pode procurar lá. Pode procurar no Google. Balaão era um profeta de Deus, só que deixou ser corrompido pelo sistema, ele foi pago, né? Ele foi pago para profetizar contra Israel. E a mula que ele andava viu o anjo, a mula viu o anjo. Entendeu? Ele estava com a espada, ele começou a se desviar do anjo. E começou a ralar os pés de Balaão na rocha, nas rochas, nas pedras. E Balaão, com raiva, começou a bater na mula. E Deus usou mula para falar com o Balaão. Se não me engano, foi Balaão mesmo. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo quem foi a pessoa que que bateu na mula e a mula falou com esse profeta. Tá bom? Essa pessoa, tá bom? A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. A inércia, ou seja, o esfriamento da igreja. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Ou seja, há uma tendência natural das pessoas se esfriarem, né? Que o outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Hoje acontece até de fechar igrejas. Desde abrir igreja, hoje fecha igrejas. A igreja é por falta de membro, por falta de pessoas, ela se fecha. Já vi várias situações de pastor fulano de tal, fechou a igreja, pastor fulano de tal, fechou a igreja, pastor fulano de tal, lá não sei onde, fechou a igreja. De abrir igreja para pregar o evangelho, está fechando a igreja. Por quê? Por falta de membro, falta de pessoas para estar ali. Por quê? Porque ali não há avivamento, não há pessoas que buscam. E quando traz avivamento naquele local, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e as pessoas começam a buscar a Deus naquele local. As pessoas começam a buscar aí. O que está acontecendo naquela igreja? Eu vou lá. Então, por falta de pessoas para buscar Deus, a igreja se fecha. Porque na presença de Deus ali, não estou buscando Deus ali, entendeu? Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em uma situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama. Se a vontade de Deus é que venhamos ser reavivados novamente. Chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração, ou seja, de buscar. Quando a pessoa é levada ao deserto, nós passamos a buscar mais a Deus. A sua exigência, porém, é que esse povo se humilhe
busca a face dele, de Deus, e se converte de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará, ou seja, virá. Tá bom? Então Deus cria situações, Deus usa situações para nós clamarmos a Ele, para nós buscar a Deus, para nós orarmos a Deus, buscar a face do Senhor. Tá bom? Que você se deixe ser usado por Deus. Tá bom? Essa lição, essa revista que eu uso, estou usando, tá bom? Que é Escola Bíblica Dominical, tá bom? Quer dizer, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Assim, aviva a tua obra. Tá no primeiro trimestre de 2023. Essa é aviva a tua obra. O chamado das Escrituras e da Palavra de Deus ao quebrantamento e o poder de Deus. Tá bom? Deus quer nos avivar. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, dessa palavra de Deus, desse estudo, tá bom? Dá um like, tá bom? Dá um joinha, tá bom? Aperta o joinha aí. Inscreva no timeline. Se eu esquecer, gente, porque eu vou colocar esse vídeo. Se eu esquecer, vocês cobram na descrição. Anderson, cadê a parte que você falou sobre a mula? Eu vou procurar agora e vou colocar. Se eu esquecer por acaso, a parte que a mula, o Deus usa a mula, o animal, para falar com o ser humano. Se não me engano, foi o Balaão. Eu vou confirmar isso aqui no Google. Tá bom? Só digitar no Google. Onde está na Bíblia que Deus usa a mula, o animal, para falar com o homem? Vai ela aparecer lá. Eu vou colocar aqui na timeline. Tá bom? O Google é muito importante. Se tiver dúvida de alguma palavra na Bíblia, você usa o Google que ele fala que está escrito na Bíblia. Tá bom? Até é importante você quer saber sobre alguma passagem da Bíblia, colocando no Google, como você imagina como seria o versículo da Bíblia, e ele revela, se você colocar mais ou menos o Google entender, ele revela onde está escrito na Bíblia, tá bom? Deus te abençoe, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, Deus te abençoe, e compartilhe nas suas redes sociais canal, tá bom? Ajude a divulgar esse canal, tá bom? Que eu vou falar sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus.